Olá, amigos da mmtreinamentossonline.com. Estamos agora dando continuidade ao nosso assunto sobre imposto de renda da pessoa jurídica com base na IN 1700 de 2017. Nós já tratamos no assunto anterior, no nosso post anterior sobre essa IN, a respeito dos assuntos que iremos tratar no livro 1, que é do imposto de renda. E hoje nós vamos iniciar com contribuintes. Em seguida, no nosso próximo post, iremos tratar especificamente sobre estimativa, imposto de renda por estimativa. Portanto, vamos ver o que é que a IN considera como contribuintes do imposto de renda e contribuição social? Vamos lá. Conforme vimos no post anterior, que nós falamos sobre o título 1, disposições gerais, que é do artigo 4º ao artigo 25, falamos sobre os assuntos que iremos tratar a respeito dessa matéria da IN-RFB 1700 de 2017. Agora nós vamos entrar especificamente sobre contribuintes. Então, quem são considerados contribuintes do imposto de renda e contribuição social, conforme delineado nesta IN? Primeiro, pessoas jurídicas e, em seguida, empresas individuais. Mas note que entre essas pessoas jurídicas e empresas individuais, a norma se aplica mesmo que a pessoa jurídica não esteja regularmente constituída. E nós vamos ver especificamente no caso de um exemplo sobre empresas individuais. Falando sobre pessoas jurídicas, nós temos as pessoas jurídicas de direito privado, em geral, que inclui o EIRELI, sendo que as sociedades por conta de participação, SCP, elas são consideradas equiparadas à pessoa jurídica, e temos também as filiais, sucursais de empresas que são domiciliadas no exterior, que tem uma filial aqui no Brasil. E nós temos, com respeito a empresas individuais, de uma forma geral, que elas são equiparadas a pessoas jurídicas. Temos como primeiro item o empresário, que é o registro do empresário, em geral, aquele que a gente faz na junta comercial, do Código artigo 966, 971 da Lei 10.406, que é o Código Civil. E notem agora sobre empresas individuais, a pessoa física. Note que no termo da legislação não está mais tratando simplesmente da pessoa jurídica, mas contribuinte do imposto de renda e contribuição social, que são as empresas individuais, a pessoa física, elas também são equiparadas à pessoa jurídica se elas fizerem isso. Qualquer atividade econômica com fim especulativo de lucro. Se ela explorar habitualmente e profissionalmente uma atividade econômica com fim de lucro, ela é considerada para o imposto de renda como contribuinte do imposto de renda e contribuição social. É claro que existem algumas exceções e pode observar com mais detalhes no parágrafo 2º do artigo 7º desta IN 1700. Como, por exemplo, profissões regulamentadas, como contador, advogado, médico, outras situações de corretor, etc. Então, olhem no parágrafo 2º do artigo 7º. Ainda falando sobre pessoa jurídica, pessoa física, equiparada à pessoa jurídica, nós temos a figura daquele que faz incorporação de prédios em condomínio ou loteamento de terrenos. Segundo os artigos específicos do Regulamento do Imposto de Renda, esta pessoa física, se ela fizer essa atividade, ela também é equiparada à pessoa jurídica. Então veja quem são os contribuintes do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Mas ainda nesse livro, ela vem tratando sobre outros aspectos, como por exemplo, imunidades. No artigo 8º ao 12º, nós temos quem é considerado imune por imposto de renda. O primeiro aspecto são templos e cultos de qualquer natureza, de qualquer culto, ou seja, as igrejas, e de uma forma geral, elas são consideradas imunes do imposto de renda. Partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores, também. Instituições de educação e assistência social. Agora notem que, nesta parte de instituições de educação, nós temos algo específico que coloca à disposição da população em geral esses serviços sem fins lucrativos. Vamos falar um pouco mais sobre isso.
Mas em todos esses aspectos aqui, nesses itens que nós falamos sobre imunidade, a imunidade ela é restrita apenas às finalidades essenciais. Se, por exemplo, uma instituição de assistência social, que ela tem um objetivo de prestar serviços sociais, ela agora passa a vender produtos, então essa atividade não tem a finalidade essencial, que é prestar serviços sociais. Aqui é apenas um pequeno exemplo, mas existem diversas outras situações para esta finalidade. E também fala sobre entidades beneficentes de assistência social certificada. Leiam depois essa Lei 12.101, que fala sobre estas entidades, como é que se consegue essa certificação e, consequentemente, a isenção da contribuição social. Mas tem artigos específicos sobre isenção. Quem é considerada isenta do imposto de renda e contribuição social? De uma forma geral, associações e fundações. Mas quais? Aquelas que têm um caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico, e associações civis sem fins lucrativos. Coloca à disposição do grupo de pessoas sem fins lucrativos. Ainda fala sobre entidades esportivas, fala sobre outros aspectos que vocês podem observar nesses artigos, 13 ao 25º, mas nós separamos aqui também sobre o ProUni. O que é o ProUni? É uma forma de o governo incentivar a entrada na universidade de pessoas que não teriam condições, e daí concede benefícios de isenção do imposto de renda e contribuição social para as instituições privadas de educação superior que se enquadram no ProUni. Agora notem, seja essa entidade de educação superior com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não beneficentes. Então observe os detalhes a respeito do ProUni, por exemplo, nesta lei e nessa Instrução Normativa 1394 de 2013. Esse item de isenção também trata a respeito de sociedades cooperativas, mas trata de situações de sociedades cooperativas que não estariam abrangidas também pela isenção, ou seja, que teria que pagar o imposto de renda e a contribuição social. Portanto, observem o detalhe na Instrução Normativa 1700, nesses artigos que estamos citando. O que queremos destacar aqui quanto à imunidade e isenção a entidades sem fins lucrativos é algo muito específico. Portanto, se você tem alguma dessas situações, é muito importante que você verifique um especialista nesta área para se certificar de que realmente está cumprindo os requisitos da lei. Por exemplo, falando sobre educação, assistência social, nós temos que a Constituição Federal fala sobre imunidade e que ela iria aplicar essa imunidade através de uma lei complementar. Daí, nós temos o Código Tributário Nacional, que tem um poder ou força de lei complementar e diz o que é que está enquadrado com imunidade no respeito à educação. Uma série de especificações: não remunerar dirigentes, distribuir o superávit, aplicar na própria entidade, enfim, uma série de coisas sobre contabilidade. E o mesmo trata a respeito da isenção, por exemplo, na lei ordinária específica, onde mostra o que é isenção, a lei 9.532 de 97, o que é isenção e o que é imunidade. Como são algo muito específico, recomendamos que examinem toda a legislação com bastante cuidado para que se possa tomar a decisão quanto à imunidade ou quanto à isenção. Portanto, nós vimos hoje o título 1, Disposições Gerais do Imposto de Renda e Contribuição Social. Vamos ver no próximo post que iremos tratar sobre esse assunto, rapidamente falando de receita bruta, base de cálculo, alíquotas, períodos de apuração, mas principalmente iremos tratar do título 6, que fala sobre estimativa, e em seguida os demais títulos. Portanto,
acompanhe as instruções que nós estamos passando com base nessa IN 1700-2017 no nosso canal do YouTube, Marcelo Melo MM Treinamentos. Faça a sua inscrição, clique no sino para receber notificações e em breve iremos tratar de mais assuntos relacionados a imposto de renda e a contribuição social do livro 1. Muito obrigado pela sua atenção e até breve.